É. Yala no pajama, yala no pajama, yala no pajama, yala no pajama, yala no para, yala para, yala vejo chama, yala no chama, yala no pajama, yala no O Rio Grande do Sul passou a ser incluído no território brasileiro a partir do Tratado de Madrid. 1725 marca a chegada dos negros neste estado, em regime de escravidão. Eles não vinham diretamente da África, mas do tráfico interprovincial, especialmente do Rio de Janeiro. Em média, havia uma distribuição de 120 escravos por fazendeiro. No início do século XIX, havia tantos escravos que a população negra era a maioria no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a região portuária que hoje conhecemos como Cidade Baixa formavam não apenas ponto de chegada de negros, como também passaram a ser pontos de encontro, territórios de resistência e de fortalecimento das práticas culturais daqueles que foram trazidos para cá à força. Com o passar dos tempos, a Cidade Baixa concentrou escravos alforriados, remanescentes de escravos, trabalhadores de serviços temporários e de rua, trabalhadores de pequenos comércios, assim como também se tornou parte importante da cultura de Porto Alegre. Foi aqui que se abrigou a Escola de Tamboreiros, além de ter sido parte do berço do samba desta capital. Personagens ilustres andaram e moraram por aqui, como o cantor Lupicínio Rodrigues, cantor e compositor, nascido em 1914, no território então chamado de Ilhota. Hoje, este recorte espacial segue sendo o berço de muita boemia. Será que Lupicínio já sabia que iríamos levar adiante seu legado de música, festa e celebração? Bem, nosso passeio virtual de hoje terá 4 pontos de visita. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Fernanda falando e sabe da onde? A gente está no Largo Zumbi dos Palmares. Bom, mas quem é porto-alegrense às vezes fala Largo da Epatur, sabe por quê? Por causa desse prédio que está aqui atrás. Porque antes aqui existia uma empresa responsável pelo turismo de Porto Alegre. Bom, a empresa foi extinta, hoje aqui é um prédio também público da prefeitura, mas o nome pegou. Bom, o que importa é que a gente fortaleça o nome Largo Zumbi dos Palmares porque é oficial, né? Nesse lugar aqui acontece muita coisa legal da cidade. Eu me criei aqui pertinho, então vinha para cá andar de bicicleta, vinha em comício, em feirinha. Então, muita coisa bacana dá para fazer aqui no lago. Bom, aqui é um espaço de turismo muito importante. Tá vendo essa paradinha amarela aqui atrás? Daqui saiu Linha Turismo, antes da pandemia. Então, coloca na tua agenda. Quando a gente já puder circular normalmente, vem fazer um passeio no Linha Turismo. Essa é uma das paradas. Aqui, nesse largo, acontece feirinha, acontecem manifestações culturais, tem saída ou parada de ônibus de turismo, também tem exposição de carros, enfim, muita coisa para fazer além de apresentações e manifestações culturais. Então agora a gente vai dar um 360 para você ter uma ideia do tamanho desse lugar. Quem foi a pessoa que hoje dá nome ao nosso largo? Zumbi era neto de uma princesa congolesa, trazida ao Brasil como escrava, após ser derrotada em batalha. Após trabalhar em uma fazenda de Recife, ela tomou conhecimento da existência de um mocambo formado por negros fugidos. O desejo de liberdade e a coragem a levou, juntamente com outros escravos, a fugir em direção a Palmares. Já na Serra da Barriga, sua ascendência real é reconhecida e ela se torna uma liderança do quilombo e tem 3 filhos, Zumba, Zona e Sabina. Zumba assumiu a posição de herdeiro do reino de Palmares e o título de Ganga Zumba. Ele governa o maior dos quilombos de Palmares, o Cerro dos Macacos, presidia o Conselho de Chefes dos Mocambos e era considerado o rei de Palmares, que nessa época reunia um conjunto de quilombos, formando uma espécie de confederação. Os outros 9 assentamentos eram comandados por seus irmãos,
filhos ou sobrinhos. Zumbi foi assassinado após uma longa batalha contra os bandeirantes, enviados para desfazer o quilombo de Palmares e recapturar as mulheres e os homens negros que haviam encontrado na Serra da Barriga um território de liberdade, distante daquele que talvez seja o maior crime de lesa humanidade já registrado na nossa história, a escravidão colonial. Agora que já sabemos um pouquinho melhor quem foi o Zumbi dos Palmares, porque ele é tão importante, né, já que ele dá o nome para esse lugar aqui, agora eu vou te levar por nosso primeiro quilombo aqui da Cidade Baixa. Então, caminha comigo, que tu vai ver qual que é o percurso que tem que fazer para chegar nesse quilombo. É aqui pertinho, é do outro lado da rua. Como o largo é meio grande, parece que é longe, mas não é não, já estou enxergando daqui. Então a gente vai caminhar e aí vai parar ali na sinaleira e vai em seguidinha atravessar e chegar no nosso primeiro quilombo. Tu que é daqui de Porto Alegre ou que vem para cá com bastante frequência, já deve ter passado na frente desse quilombo. Eu confesso que eu aprendi que isso era um quilombo esse ano por causa do meu trabalho. Também não conhecia os quilombolas até esse ano, fiquei conhecendo por causa do meu trabalho. Então, quantas vezes a gente não passa na nossa cidade sem se dar conta dos lugares, sem entender a história dos lugares, sem conhecer os personagens. Então, por isso que é importante a gente caminhar, né? Já que não dá para caminhar presencialmente, então vocês estão caminhando comigo hoje aqui virtualmente. Vamos lá. Estamos chegando aqui na nossa sinaleira, onde a gente vai atravessar. Aqui o trânsito é meio intenso, é sempre movimentado, então tem que tomar cuidado. Vamos atravessar? Chegamos, viu só? O semáforo demorou mais do que a caminhada. Então, como eu prometi, aqui está o nosso primeiro ponto de parada em um quilombo aqui do bairro. Só que daqui em diante, outras pessoas vão acompanhar vocês. Então, agora... Essa é a griot Elaine. Vamos ouvir o que ela tem para nos contar? Olá, pessoal. Eu gosto muito de dizer olá, porque ele me remete, quem sabe, a única sensação de toque, cumprimento que os meus no navio tumbeiro puderam ouvir, sem saber se era noite, dia, manhã ou tarde. E ali, ao se tocar, talvez essa fosse uma palavra que pudesse fluir muito bem. Olá, na escuridão, até que pudesse chegar à luz, chegarem a esse lugar que nós estamos, nesse continente, e aqui tentar fazer uma nova família. Então, dizendo isso no início, quero contar para vocês estão falando com uma mulher, a primeira da sua, depois da quinta, sexta geração, que foi para uma escola, que chegou a frequentar um pouco os bancos de uma universidade, que se formou professora, que soube ler e escrever. Porque quando eu digo e conto também que a minha origem é de uma mulher que contava que a mãe dela dizia, então minha tataravó, que não sei o nome, dizia assim: se querem me ver feliz, me deem um jornal sem letras e um sapato bem velho. E daí, jornal sem letras, por causa das só figuras, um sapato bem velho, porque a esse povo lá atrás meu, antes, né, no período de escravidão, ele não tinha o que calçar e como calçar. Tanto que o calçado, os tamancos, era uma das primeiras mostras
de que ele já estava sendo, de repente, um negro gigante. Só que as coisas mudaram à medida que eu fui podendo crescer no meio de mulheres, principalmente, né, das mulheres de luta que fazem toda uma resistência. Eu aprendi a ler, a escrever, me tornei professora. E hoje, para lembrar a história dos meus, das minhas, das nossas mulheres, das nossas mães, também de homens, que para o bem-querer, para podermos exercer o bem-querer, os homens também têm que estarem junto com as mulheres. E nessas idas e vindas, na nova diáspora africana, essa diáspora contemporânea, eu estou aqui no Mocambo, falando para vocês, me encontrando com vocês aqui, para dizer que esse é um território de identidade negra e que é o qual chamamos Mocambo. O que é o Mocambo? Ora, Mocambo é a menor parte de um quilombo, simplesmente isso. E quando viemos para a Cidade Baixa, quando aqui, eu nasci aqui, na Santa Casa, quando para cá viemos e começamos a ter consciência da nossa história, de que tínhamos que fazer alguma coisa para que melhorássemos e chegássemos a poder dizer a pós-escravidão. É desse lugar também que eu falo, de um lugar de fala, onde o município, através de uma lei de 2012, nós ficamos patrimônio da cidade, patrimônio cultural, porque nas práticas, nas ações, nos saberes e fazeres, a gente resgata a nossa história. Então, quando criamos o Mocambo, ele era um departamento que dizia negro do Mocambo cidadão, quer dizer, negro desse lugar de fuga, de esconderijo, a ser cidadão. Era isso que queríamos transformar. Ser cidadão para quê? Para poder provar ao próprio governo o que queremos ser, o que precisamos dentro das políticas e nós também fazermos a proposta. O que temos no dicionário? Lugar preto, escuro, mas aqui na época também contemporânea, nesse espaço de resistência, nós somos um lugar propositivo e fomos à luta. E essa luta, ela nos inseriu em vários espaços. Essa luta, ela nos colocou não divulgando só o nosso primeiro objetivo do Estatuto, que é preservar e promover a cultura negra afro-gaúcha, mas ela nos colocou dizendo que não podíamos somente ficar numa escolha, nem só para poder trabalhar, primeiro o resgate, mas esse resgate não podia ser de dor, ele tinha que buscar coisas, ele tinha que lembrar da cultura, tinha que lembrar da nossa religião, principalmente em primeiro lugar, mas tinha que também ser alegre. E esse alegre fez com que a minha mãe, Maria Eulália Vitória, a Mariazinha da Praiana, ela que tinha um poder de agregar as pessoas, incrível e maravilhoso, ela se juntou numa escola de samba e ali levou as mulheres, que ela também via que sofriam, e conversava com as mulheres, convencia os seus maridos, né, seus homens, que ali era um lugar de respeito também, tanto que para esse lugar ela também levava os filhos, os netos, e se chamou essa ala verde Que Te Quero Rosa, que existe até hoje, da qual a gente segue como um legado, um rito de passagem, a gente continua com essa ala. E independente desta questão desse rito de passagem, a importância de dizer que nós somos as mulheres à frente desse processo. Tanto que o próprio Mocambo, nesse momento que nós nos encontramos, precisando de várias melhorias, esta direção, ela é feita por mulheres. Os nossos homens, tios, irmãos, né, o meu marido mesmo, eles foram se encantando, como se diz, assim também que nem outras mulheres que partiram, mas deixaram um legado que era de acreditar numa entidade que não tem
não tem a troca. Sabe assim, o que tu te associa num clube? Aquele clube tu paga uma mensalidade, depois lá pelas tantas no verão tu vai para a praia, tu vai para a piscina. Então tu tem o que oferecer. Nós, no nosso estatuto, para ser do Mocambas, às vezes pergunta assim, quem teria que ajudar? Nós não queremos que nos ajude com nada, nós queremos que participe para entender o que é uma luta propositiva e o que é uma luta buscando uma igualdade e que também não se acha aquém. Nós achamos uma luta por igual que a gente dá o nosso recado. E partindo daí, nesse mesmo lugar, a gente tem aqui na nossa frente, a gente tem o Largo Zumbi dos Palmares, antigo Largo da Ipatur, que a gente lutou muito com outros do movimento negro para que assim se transformasse nesse nome de heróis. Porque aqui à nossa volta, temos a Lança da Liberdade, que foi colocada, não é? Que numa luta do movimento negro. Nós temos a Ponte de Pedra, nós temos referenciais negros aqui, que fazem com que o Mocambo tenha que ser aqui também. Aqui nós tivemos outras entidades, aqui nós tivemos o Grupo Angola Janga, aqui nós tivemos grupos de mulheres também que acabaram tendo que sair dessa redondez, mas aqui nós temos ainda o Museu Joaquim José Felizardo, que conta um pouco da nossa história. E nesta rua, na João Alfredo, onde o Mocambo se institucionalizou no número 503, nessa rua passava o Carnaval de Porto Alegre, a Rua da Margem. Nós também moramos ali. E na frente do número 503, ali tem o início, o protótipo da pegada, que diz que Porto Alegre também recebeu esses africanos. E lembrando mais diretamente, né, todas as contribuições nas artes, no tambor e tudo, a gente chega na escola de samba e ali essa fala nossa, ela vai se reportar, principalmente aqueles griots, onde no trabalho a Janice Ramos, ela, quando se formou na Fabico, ela apostou na história negra dos griots, os mais velhos que estavam nessa cidade, e trabalhou conosco. Então trabalhou comigo, com o Rei Lelé, com o seu Pedrinho do Pandeiro. Esses homens, eles tiveram, todos também já partiram, um engajamento muito grande no nosso carnaval. O Rei Lelé, ele foi o primeiro rei momo negro da cidade de Porto Alegre. E aqui do nosso areal, né? Nossos irmãos aqui, dessas redondezas. Então, nessas referências, nós aí temos assim a Lupicínio Rodrigues, né? Nós temos da nossa ilhota também toda decomposta, né? Pela questão das políticas públicas, que primeiro deixa a gente se precarizar, para depois dizer que a gente não tem condições de estar ali ou de trabalhar. E não é bem assim, né? Porque na precariedade do serviço público a nosso favor é onde a gente não tem forças para continuar uma luta. Mas isso de maneira nenhuma faz com que abaixamos a nossa cabeça. E a Mariazinha da Praiana, ela foi uma mulher à frente da sua época, né? Eu sempre digo que essa frente da sua época, ela chegou a ser, quando somente os homens tinham esses postos, a ser conselheira da minha escola de samba, que é a Praiana. E a Mariazinha da Praiana teve um feito muito grande, que foi quando em 94, a Mangueira homenageou aqueles que fizeram a sua história. Em 94, ela já tinha partido, já tinha feito o rito de passagem da entidade em plena avenida, e foi uma das mulheres que teve o nome no tema enredo da escola. Então, quando a Mangueira fez um clássico assim, atrás da Verde Rosa, só não vai quem já morreu, a Praiana fez aqui cantando e colocando o nome Maria Vitória e Pavão, que era o nome dela,
no refrão da escola. Bom, o que mais dizer dessa mulher? Do poder, e quando a gente fala e se posta, minhas filhas também se colocam, e as outras mulheres que estão comigo, que também ajudam a segurar e estão no campo, ela se posta com uma ancestralidade, que é aquilo que faz com que a gente tenha a força de continuar. Então, esse carnaval, que nós temos um jornal aí bem antigo, que diz assim, a festa do povo vai começar. A montagem dessas arquibancadas estão sendo feitas, colocadas em 1978, se não me engano, 78, quando o carnaval era na avenida, ali na Loureiro, na perimetral, se partia de Silano, se passava embaixo daquele viaduto, que agora está em reforma, e se desfilava para sair na José do Patrocínio, na Lima e Silva. Então, esse lugar é nosso, porque é ali que as luzes brilhavam para nós. E por que sair das luzes daqui e ter que ir para o Porto Seco? Então, lá no Porto Seco, a gente tem um bloco que a gente diz, para cá eu vim porque para cá me trouxeram, não que fosse a nossa vontade. Porque o Mocambo, ele também faz as reportagens de carnaval a nível de pertencimento, sempre pela prefeitura também recebe crachá. Então, isso é um reconhecimento público para algumas coisas que não exijam muito. Por exemplo, não exijam deixar uma moradia ser edificada em pleno centro, né? E a gente luta também para não ser excluído desse local. Na questão do carnaval, temos então a dizer que essa origem carnavalesca, ela nos prende a esse bairro. Daqui, da Barão do Gravataí, onde foram os primeiros momentos que a gente saía a nossa aula, bem pertinho do areal. Então a gente tem toda essa memória afetiva, essa memória real dos nossos passos que são bem longe. O carnaval, com uma cadeira que a gente trabalhou na URGS, os mestres seus saberes, ele teve um grande momento de levar esses sambistas que contam a sua história, que se vestem de reis e rainhas. Ele teve esse grande reconhecimento dentro da academia, que foi ser estudado, ser visto como uma técnica, como uma matéria, que a partir dali tu pode ver todos os ensinamentos que te são passados. Eu falo do carnaval porque trabalho muito sobre essa questão, porque sou de escola de samba, sou de aula, mas não podemos esquecer que as nossas fontes de resistência são as nossas religiosas, as nossas casas de religião, o nosso carnaval que nos manteve unidos e o movimento social negro organizado, que a gente, para poder fazer parte da sociedade, também é necessário que a gente esteja minimamente dentro daquele quadrado que sempre querem nos colocar, né? Mas internamente a nossa entidade ela tem uma vida própria, uma pedagogia própria de trabalhar várias esferas, saúde, né, para trabalhar a nossa própria história e a nossa própria condição de resgate. É isso. Deixa eu te contar mais uma coisa. A griot Elaine é uma figura importantíssima da cultura gaúcha e porto-alegrense. Além de participar ativamente do Carnaval de Porto Alegre, ela tem forte ligação com o movimento tradicionalista gaúcho. Olha só ela nessas imagens, fazendo parte do acampamento Farroupilha. Elaine integra o projeto Turismo de Galpão e recebe turistas durante a Semana Farroupilha, importante evento em nosso estado. A presença negra neste acampamento é de extrema relevância para informar e lembrar as novas gerações sobre a importância dos negros para a formação da nossa cultura e do nosso território. Olá pessoal, meu nome é Flávia, sou estudante do curso de Bacharelado em Turismo do IPA e hoje vocês vão acompanhar alguns pontos do trajeto entre quilombos junto comigo. Saindo do quilombo do Mocambo, percorremos a rua José do Patrocínio até o Salvabar.
você estiver sozinho, quando te apertar o coração, quando der blackout e você nada ver então, lembre-se que a esperança é a última que morre e você não vai deixar esta chama se apagar. Você tem que lutar pra se superar, pois sempre que a esperança existe uma saída, sempre que a esperança firme o coração, sempre que a esperança existe uma saída, sempre que a esperança firme o coração. Quando você estiver sozinho, quando te apertar o coração, quando der blackout e você nada ver então, lembre-se que a esperança é a última que morre e você não vai deixar esta chama se apagar. Você tem que lutar pra se superar, pois sempre que a esperança existe uma saída, sempre que a esperança firme o coração, sempre que a esperança existe uma saída, sempre que a esperança firme o coração. Orirari, oi, orirari, oi, na na na, orirari, oi, orirari, oi, na na na, orirari, oi. Nesse trajeto, passamos por onde ficava o bar Chão de Estrelas, atualmente Selva Bar. Quem passa por esse discreto prédio não imagina as histórias e frequentadores ilustres que o bar possuía durante seu período de atividade. Alcides Gonçalves, Túlio Piva, Plauto da Flauta, José Silva, Darcy Alves e até mesmo o jornalista Paulo Santana passaram por aqui. Vocês sabiam que o Paulo Santana chegou a cantar profissionalmente no bar? Porém, nenhum frequentador era tão ilustre quanto Lupicínio Rodrigues, um dos maiores compositores da MPB e precursor do termo dor de cotovelo. Continuamos percorrendo a Rua José do Patrocínio até a Praça Garibaldi. Próximo ponto do trajeto. Nesse trajeto, passamos pela Praça Garibaldi. Aqui, antigamente, ficava um dos limites da Ilhota, a primeira comunidade popular de Porto Alegre. Percorremos a Avenida Venâncio Aires e a Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto até a Rua Baronesa do Gravataí. Esta nação, esta miscigenação, só quem chorou, que ouviu, sentiu o sol ardente enfrentando o dia, é quem poesia fabrica da pedra o jade, jasmim, indo para novo horizonte, extremo ocidente, Oriente, nosso pensamento então, povo, mumifica a religião. O povo escraviza o monge não. Sepulver, sambar na poeira, virar fruta na feira, saramambaiando baião, moranga, morena, pitanga, de tanga, de tanto produto frasear. Caminhamos pela Rua Baronesa do Gravataí até o Quilombo do Areal. Ilumina
pra quem seduz. A nossa casa tem goteira, a nossa praia não tem sol, pois vivemos de sonhos que eu vou lamentando e palavras cruzando no samambo. Invento voar, mas por favor não se deixe enganar. Põe teus filhos pra despertar. Lhes deu estudo pro saber. Nosso próximo ponto de visita é o Quilombo Areal da Baronesa. Já na chegada, nos impressionamos com as casas antigas, contrastando com os grafites em algumas paredes. Aqui, o tempo é outro. Parece que entramos em uma nova dimensão. Crianças brincando na rua, pequenos comércios, os anciãos sentados nas calçadas em frente às suas casas. E olha quem chega para conversar conosco. Meu nome é Fabiane Xavier, eu sou secretária da Associação Comunitária e Cultural Quilombo do Areal, faço parte da diretoria executiva da associação, e a nossa comunidade ela se forma, começa a se formar muito em torno do João Batista e da Ana Amélia, que era um casal muito influente da sociedade porto-alegrense da época, tinham diversas propriedades em Porto Alegre, sendo aqui o Areal uma delas, que eles consideravam como uma chácara de veraneio. Por quê? Porque o Rio Guaíba ele batia aqui na esquina, onde a rua termina, onde começa a Baronesa do Gravataí. A comunidade era composta pelo casarão deles, e as estribarias, onde eram abrigados os animais e os escravizados. O João Batista e a Ana Amélia, eles em 1888 hospedam o Dom Pedro II numa de suas residências, em Porto Alegre. Ele veio fundar a Companhia Carris, e naquela época, quando tu hospedava pessoas importantes do Império, enfim, se essa hospedagem fosse bem sucedida, as pessoas eram condecoradas com títulos de nobreza. Eles foram condecorados com o título de Barão e Baronesa do Gravataí. O barão morre jovem, de um mal súbito não muito bem explicado. A baronesa, não conseguindo gerenciar todas as propriedades que eles tinham, ela acaba enlouquecendo e bem pouco tempo depois da morte do barão, ela acaba morrendo também. Eles não constituíram família, não tiveram filhos, Os escravizados, especificamente aqui da comunidade, ficaram por aqui, meio que soltos, assim, desenvolvendo basicamente as atividades que eles sabiam fazer, que era lavar, passar e cozinhar. E assim permaneceu por um bom tempo, Ficaram por aqui, enfim, muitas lavadeiras, lavando roupa para fora, porque aqui é uma área que concentra muitos setores da Brigada Militar. Naquela época, hoje tem 2 batalhões bem próximos, o 1º e o 9º. Então, naquela época, tinha alguns setores da polícia, da brigada, que as lavadeiras tinham bastante serviço para lavar roupa para fora. Então era uma atividade bem presente aqui na comunidade, lavar roupa para fora. Permaneceram aqui até que vem para cá um caixeiro viajante de nome Luiz Guaranha, que ele vislumbra na comunidade uma oportunidade de lucrar. Por quê? Porque a comunidade, aqui em torno, em volta da comunidade, existia mais de 50 avenidas com as mesmas características que a nossa, avenidas curtas, sem saída, com casinhas de madeira de porta e janela. Então ele vem para a comunidade, ele, falando claramente, se apropria da comunidade legalmente falando, e transforma essas estrebarias, em casinhas de madeira de porta e janela, e passa a alugar para aquelas pessoas que já estavam aqui muito antes dele chegar. Até que, como ordem natural da vida, ele acabou morrendo também, não constituiu família, não deixou herdeiros, e naquela época, quando tu não tinha herdeiros para deixar os teus bens, tu deixava para uma entidade filantrópica, tu deixava para a igreja, e ele optou por deixar para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde a comunidade durante muitos anos pagou o aluguel diretamente para a Santa Casa.
tá? Assim também permaneceu por muito tempo, né? Até que com a desculpa, né, de urbanizar e também de branquear essa área central da cidade, essas avenidas aqui do entorno, uma a uma foram sendo retiradas, né? Talvez a mais teve mais relevância pela forma como aconteceu foi a retirada da ilhota, que as pessoas anoiteceram e não amanheceram no local, né? E a comunidade, a única comunidade que permaneceu até hoje, que permanece até hoje, é a comunidade do Areal, aqui na Avenida Luiz Guaranha, né? Então a comunidade nesse momento entende que a retirada era também só uma questão de tempo, né, que com certeza iam retirar a gente também. Então a comunidade começa a se organizar, né, percebe que só se organizando é que ela vai conseguir buscar os seus direitos e principalmente a permanência aqui, né? Então eles começam a se organizar, as mulheres da comunidade nesse primeiro momento começam a se organizar, elas fundam primeiramente um clube de mães para atender as necessidades assim, comunitárias no caso da comunidade. Elas desenvolvem diversas atividades, né? Confecção de alcochulados, possibilitando que as crianças da comunidade naquela época pudessem ficar fazendo alguma atividade no turno inverso da escola, né? A partir daí vem a ideia de se fundar a Associação dos Moradores, aí é criada a Associação dos Moradores da Avenida Luiz Guaranha, para buscar os direitos da comunidade perante o poder público. A associação consegue, né, dois feitos assim, bem importantes para a história da nossa comunidade. O primeiro deles foi a canalização do esgoto que foi conseguido, né, porque era uma avenida que não tinha nenhuma infraestrutura, né, uma rua de chão batido com casinhas paupérrimas de madeira. Então a gente consegue a canalização, que foi uma coisa bem importante na época para a gente, uma vitória, né? Também a associação consegue, através de muita pressão, junto à Prefeitura de Porto Alegre, a gente consegue que seja feita uma permuta, que seja feita uma troca. A Prefeitura de Porto Alegre e a Santa Casa fazem essa troca. A Santa Casa doa essa área para a Prefeitura, sendo que hoje a nossa área é quase em toda a sua totalidade municipal da Prefeitura. E a Prefeitura doa para a Santa Casa aquele terreno onde foi construído o Hospital da Criança Santo Antônio, ali junto ao Complexo Hospitalar da Santa Casa. Isso, anos 80, entendeu? E depois desses feitos, assim, né, veio os postes de luz, relógio de água, o básico para uma família poder sobreviver com dignidade. Depois disso, a associação continua buscando as melhorias para a comunidade, até que em 2002, final de 2013, a antiga diretoria da Associação dos Moradores, orientada por alguns órgãos do Movimento Negro de Porto Alegre, o IACOREC, o DEMAB, ela é orientada a buscar os seus direitos. Na Constituição brasileira existe uma lei que ampara as comunidades remanescentes de povos tradicionais, quilombolas e indígenas, né? Em julho de 2014, o INCRA publica no Diário Oficial da União o reconhecimento da nossa comunidade como sendo uma área efetivamente remanescente de povo escravizado. E esse reconhecimento por parte do poder público, ele não é nenhum favor, ele é um direito da comunidade. Porque muito antes desse entorno, nós estamos na divisa dos bairros Cidade Baixa e dos bairros Menino Deus. É uma das zonas nobres de Porto Alegre. Então a comunidade, muito antes desse entorno, digamos assim, mais luxuoso se formar, a comunidade já estava aqui. Então não é favor nenhum, é um reconhecimento, né, dos nossos direitos, porque a formação da cidade de Porto Alegre teve a mão de obra escravizada. A formação do Brasil teve mão de obra escravizada. Então esse reconhecimento, 300 anos depois, é um direito das pessoas que moram aqui, que sempre moraram aqui, e pela nossa luta, pela nossa batalha, vão continuar morando aqui. Santo de casa também faz milagre. Saindo do quilombo do Areal,
Continuaremos na Rua Baronesa do Gravataí, entraremos na Rua Coronel André Belo e seguiremos em direção à Praça Lupicínio Rodrigues. Contra a discriminação social. Chega de fome de palavras bonitas. Não precisamos de leis, mas de homens honestos. Yeah, yeah. Mãe pátria, avisa teus filhos pra não te deixar a derivar na vida, pois não vamos nos separar, porque nós precisamos é de melhores escolas, de salários dignos, direito de igualdade, saúde, trabalho, liberdade pra pensar. Agora chegamos em mais um ponto do trajeto, e tanto essa praça quanto o conjunto habitacional aqui de trás receberam o nome de Lupicínio Rodrigues em homenagem ao cantor e compositor. Esse prédio também possui um mosaico que foi feito em homenagem ao cantor. Chegando à Avenida Érico Veríssimo, podemos avistar dois prédios públicos que homenageiam os seus dois mais célebres moradores. O primeiro prédio é mais uma referência ao lendário sambista, Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues. O segundo prédio é o Complexo Poliesportivo Osmar Fortes Barcelos, mais conhecido como Tesourinha. O nome do ginásio reverencia um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, ídolo do Internacional e integrante da seleção de 40. Saindo da Avenida Érico Veríssimo, percorreremos agora a Rua Alcide de Oliveira Ramos e a Rua Dr. Sebastião Leão até o Quilombo Fidelix. Chegamos ao Quilombo Fidelix. Quem será que nos recebe por aqui? Em Cão dos Negros veio a minha avó. A minha avó foi para depois de velha, né, foi trabalhar numa estação, vender doce numa estação de trem que se chamava Madureira. No caso, minha tia, os meus tios mais velhos já tinham família, moravam tudo ao redor das casas da minha avó. Então, acredito que ali, que era um quilombo já. Então, eu digo para os guri que nosso quilombo é nômade, ele se desloca. O que é um quilombo mesmo? Tipo que nem Zumbi dos Palmares. Lá todo mundo era unidos, né? Todos unidos. E ninguém ficava mal. Ninguém ficava mal porque tinha irmãos, um ajudando os outros. Então aqui, esse quilombo do Fidelis à frente faz essa parte aí também, tentando trazer de novo o zumbi, né? Mesmo ele morto, mas ele não morreu não. As ideias continuam a mesma, ainda, não esquecendo de Palmares. Lembro eu, quando eu era moleque, pivete, mandinho, muriquinho, que meu pai me colocava nas costas, na cacunda, e nós morávamos na Glória antes de ir para o Rio, isso em 69, por aí. Aí ele trazia cá para ver o jogo de futebol de várzea, que eram só negros. Tinha aqui na praça, como é que é? Aqui a praça ali, a Garibaldi, e tinha as tribos de índio, que dali rolava as tribos, e eu no meio, eu e meus irmãos, no meio desse arerê todo. E não perdendo a minha identidade, porque da onde eu vim,
como é que meu pai mostrou para mim, minha mãe, como é que era a vida do negro, para sobreviver e dizer um não, né? Umas coisas que eram erradas dos outros e um sim sempre para nós, negros. Então, meu pai é pro lado do batuque, minha mãe batuqueira também, eu batuqueiro, mas não tão dentro, mas sou filho de orixás também. E aí fui para capoeira, que também tem muito a ver com a religião. Capoeira é religião também, né? Tanto que quando a pessoa vai tocar ou vai jogar, ela para no pé da cruz e chama o seu santo protetor, seja ele qual for. Então quer dizer que ela está imbuída dentro desse mistério negro, né? Que muitos ainda, nem eu ainda entendi muito, ainda estou procurando ainda mais coisas ainda, né, para me fortalecer mais. E eu assumi, ainda está me fortalecendo, mas se eu souber mais coisas dos meus, mais forte eu fico. Quando um dia os oprimidos se voltarem contra seus opressores, nada os poderá deter. Os opressores são poucos, oprimidos muitos. Vê a luz, vê a luz. Ela iluminará o túnel mesmo que ele não tem. Queridos turistas virtuais, esse foi o nosso passeio de hoje entre os quilombos urbanos da Cidade Baixa de Porto Alegre. Agradecemos pela companhia e esperamos que tenham gostado. Mais do que isso, esperamos que a cultura negra seja cada vez mais fortalecida, respeitada e celebrada, não apenas aqui em Porto Alegre, ou neste dia em que estamos reunidos, mas a qualquer tempo e em todos os territórios.